Senhores, depois de um breve intervalo, retornamos à 14ª sessão ordinária e anuncio o processo de número 1381/2018, auto de infração 2017-22818, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido Sabará Químicos Ingredientes Sociedade Anônima. Presente para sustentação oral a doutora Nayara, também presente o nosso procurador, doutor Biratã. Com a palavra, o doutor Marcos. Gostaria de renovar o bom dia a todos, doutor Biratã, senhora presidente, doutora Nayara, conselheiros, Silvana. O processo, ele trata de crédito indevido, proveniente do lançamento da conta gráfica do ICMS em desacordo com a legislação. O agente do fisco acusa a recorrente de emitir notas fiscais elencadas na planilha NFE-CFLP 1949 para anular operações de saídas correspondentes a desvio de destinação, no valor de R$ 17.612,94, caracterizando crédito indevido, pois tais notas fiscais emitidas não tinham nenhuma justificativa para anulação dos débitos. O período da infração foi janeiro de 2013 a outubro de 2013, infringidos os artigos 49, 52 e 53 da Lei 12.670 de 96, sugerindo a penalidade no artigo 123(2)A da Lei 12.670 de 96. O contribuinte interpõe intempestiva impugnação, em que resumidamente consigna preliminar de nulidade por carência de motivação, falta de clareza, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório. No mérito, o contribuinte autuado defende a regularidade dos seus procedimentos fiscais e declara que os créditos fiscais lançados estão conforme previsão legal. Argui um caráter confiscatório à multa aplicada nesse caso. E aí pede preliminar que seja reconhecida nulidade de autuação e a improcedência pelo mérito. E caso seja mantida a autuação, a redução de multa. Em decisão singular, a autoridade julgadora de primeira instância julgou pela improcedência com os seguintes fundamentos. Preliminarmente, constata a regularidade formal da ação fiscal. Sob pedido da nulidade, não merece guarida, pois, na verdade, o auto de infração apresenta fato tido como infração com clareza, permitindo o pleno exercício de ampla defesa e do contraditório. E, enquanto ao mérito, a empresa, segundo a julgadora, lançou e apropriou crédito fiscal com a emissão de notas fiscais de entrada sem justificativa para esses lançamentos fiscais. Aí ela analisa, né, e verifica que as operações de entrada estão regulares. E, de fato, foram motivadas de devoluções de vendas não recebidas pelo comprador, destinação interna da produção para revenda e vice-versa, justificando o crédito e descaracterizando o auto de infração. E assim ela decide pela improcedência do auto de infração. Por se tratar da decisão contrária aos interesses da Fazenda, recorreu a esse contencioso, submetendo ao reexame necessário. A célula de assessoria processual tributária, eu não quero entrar muito por causa do doutor Biratã, que ele vai falar, mas ela se detalhou de forma bem interessante em três situações. A primeira está relacionada à revenda de mercadoria no estoque da empresa, cuja entrada ocorreu como matéria-prima, tendo a impugnante que reclassificar a mercadoria em seu estoque, emitindo nota fiscal de saída como desvio de mercadoria, e outra de idêntico valor de entrada com a MP com código interno de RV, próprio de mercadorias destinadas à revenda. E assim assiste razão à empresa. E esse valor deve ser excluído da base de cálculo, que é o valor de R$ 27.551,52, e ICMS de R$ 4.683,75. A segunda situação seria o caminho contrário, quando a mercadoria é destinada à revenda, tendo que ser reclassificada como matéria-prima. Assim, a empresa se creditou duas vezes. Já não houve uma única saída, permanecendo a base de cálculo de R$ 32.830,69 e o valor do crédito indevido de R$ 5.581,22. E existe uma terceira situação que se refere à devolução de vendas por motivos diversos, não comprovando o contribuinte a devolução referente às notas fiscais 12.000
13.370 e 13.212, mas comprova a devolução da mercadoria da nota fiscal 12.466 de entrada, cuja base de cálculo é de R$ 25.203,50 e ICMS de R$ 4.284,60, devendo esse valor ser também excluído do montante do auto de infração. Assim, a parecerista entende que permanece indevido o crédito no valor de R$ 8.644,59, em desacordo com o disposto nos artigos 49, 52 e 53 da Lei 2.670 de 96. Quanto ao efeito confiscatório da multa, como já foi discutido aqui, não cabe ser examinado por essa instância administrativa. Então, esse é o relato, presidente. Obrigada, doutor Marcos. E agora, na forma regimental, eu passo a palavra ao doutor Biratã. Eu vou dar aqui meu cumprimento a todos. Senhora presidente, assim, de fato, assim, o parecer, ele foi bem claro, assim, ele estratificou, né? Porque, assim, se a gente for analisar aqui o julgamento de primeira instância, ele foi bem superficial, digamos assim, porque ele disse, não, a contribuinte aí, as notas estão regulares e houve a devida modificação e tal, mas, assim, não realmente, em um parágrafo, ele legitimou aqui as operações do contribuinte. E não especificou exatamente as notas, não fez toda uma abordagem mais meticulosa. E o parecer aqui da doutora Mônica, ela faz esses esclarecimentos. Então, ela, como bem disse o relator, né, eu vou só aqui reforçar, reiterar o que já foi dito. Então, são 3 situações. Na primeira, ela entende que realmente está tudo ok, no caso. Estaria relacionada à revenda de mercadoria no estoque da empresa, cuja entrada ocorreu como matéria-prima. Então, a empresa disse que teve que reclassificar essa mercadoria em seu estoque, emitindo nota fiscal de saída como desvio de mercadoria e outra de idêntico valor de entrada. No caso, matéria-prima, né, e nota de revenda. Então, assim, ela vai fazendo essa verificação, não vou aqui, todos podem acessar aí, verificar cada nota fiscal que ela vai relacionando e tudo mais, ela vai fazendo todo esse acompanhamento, então, para no final concluir que assiste razão à empresa, né, posto que o crédito, em relação ao primeiro item, né, posto que o crédito inicial da operação de entrada da matéria-prima foi estornada com a saída no CFOP 5944. E o crédito da revenda compensado com a saída no CFOP 5102. Portanto, deve ser excluído da barra de cálculo, deixar de fração, valor de R$ 27.551,52 e de CMS, o valor de R$ 4.683,75. Aí aborda a segunda situação, no caso, caminho contrário, reverso, né? Quando a mercadoria é destinada à revenda e ela é reclassificada como matéria-prima. E aí cito o caso aqui da nota fiscal 11.695, 3 notas, 11.817, 3.864. Aí, nesse caso específico, aí o parecer já entende que a empresa, na verdade, se creditou 2 vezes referente à matéria-prima, já que houve apenas uma única saída. Então, nesse caso, a base de cálculo deve ser de 32.830 e o valor do crédito devido chega a ser a R$ 5.581,22. E tem, por último, a terceira situação, que se refere à devolução de vendas por motivos diversos. E aí, entende-se que, nesse caso, não restou comprovado a devolução. O contribuinte não comprovou a devolução das notas 12.370 e 13.212, mas comprova a devolução referente à nota fiscal 12.466, de entrada, por meio da nota fiscal de saída 12.465.
cuja base de cálculo é 25.000 e semestre 4.284. E esse valor, portanto, que estou comprovado, deve ser excluído do montante do auto de infração. Então, assim, essas foram as 3 circunstâncias, né? Então, em cada circunstância foi detalhado o que poderia ser aproveitado ou não, e chega a seu final um montante aqui, demonstrativo, né? Onde a base de cálculo é 50.850, reais 49 centavos, multa de 8.644 reais 59 centavos e multa de igual valor. E também tem a alegação aqui da multa confiscatória, que também é rejeitada. Então, são essas considerações, senhora presidente e senhores conselheiros. Então, o parecer opina pela parcial procedência, em relação ao qual nós concordamos. Obrigada, doutor Ubiratã. E agora, com a palavra, a doutora Nayara. Meu bom dia a todos. A gente não foi intimado desse parecer. Até uma questão de ordem. Doutora Nayara, a senhora poderia só aumentar um pouco o volume? Pronto, está melhor? Pronto. A empresa não foi intimada desse parecer. Então, até onde a gente sabia do processo, foi até a decisão de primeira instância, onde o auto de infração foi julgado improcedente. A empresa desconhecia os termos do parecer, especificando cada uma das situações. O que eu posso explicar agora, que eu não tenho as notas fiscais referentes ao terceiro item apontado, é que essas notas, as mercadorias, quando elas entram na empresa como matéria-prima e elas são utilizadas no produto, elas têm a nota fiscal de saída como desvio de mercadoria, e aí a entrada que automaticamente anula esse crédito. Então, não tem nenhum valor creditado em duplicidade, porque tem a nota fiscal de saída e a nota fiscal de entrada desse novo produto. Agora, em relação à outra nota fiscal, a nota fiscal que foi apontada sobre a devolução por motivo diverso, eu peço até permissão, se possível, para verificar nos autos se a gente juntou isso no auto de infração ou na impugnação ao auto de infração, porque realmente eu não tive acesso ao parecer da Procuradoria. Doutora Nayara, o parecer em si é da Procuradoria, ela é só feito e o procurador dá o de acordo e se manifesta em sessão. Mas é disponível para a parte, quando a parte requer, ela tem direito, tem acesso a esse parecer, certo? Eu vou o doutor Vander gostaria de falar, e depois eu gostaria que o doutor Ubiratã se manifestasse acerca dessa alegação da senhora. Doutor Vander. Não, é só uma questão simples. Esse item 3 do parecer, ele é pela exclusão, não é? O item 3 é pela exclusão do auto, né? Exclusão parcial. Parcial. Não, só o item 3, que ela se... O item 3, ele é parcial. Ele exclui o item 1, mantém o item 2, e o item 3, ele exclui parcialmente, porque não houve comprovação da devolução. Duas notas. Ele comprova uma, as outras duas não. Perfeito, entendi. Perfeito, obrigado. Ok. Doutor Ubiratã, gostaria de se manifestar? Eu gostaria de ouvir o senhor. Presidente, assim, eu particularmente, eu sempre tive um posicionamento, nesse aspecto eu sou muito mais formalista. Eu acho assim que as partes, elas têm que ter acesso a todos os documentos que constam dos autos, tá? Mas, assim, houve uma modificação aí, através de portaria, em relação a esse parecer, que, inclusive, a própria Procuradoria, ela não se manifesta por escrito, que, assim, antes das sessões virtuais,
nós analisávamos o parecer da assessoria tributária e, após a análise, nós concordávamos ou não, e isso ficava constando os autos, né? E muitas vezes até trocávamos ideias com os assessores, até muitas vezes dessas ideias provinham modificações. Mas, assim, no sentido de otimizar esses julgamentos virtuais, a análise prévia do próprio, ou seja, até a própria Procuradoria, na verdade, não lhe é submetido o parecer da assessoria para análise da Procuradoria, tá? Então, assim, me parece, aí eu queria que fosse, até o próprio presidente participou, talvez, alguns conselheiros dessa portaria que estabeleceu essas regras em relação a esses aspectos aí, essas modificações, né, no sentido de agilizar esses julgamentos virtuais. Eu ainda sou do tempo que as partes tinham que ter ciência de todos os atos dos autos. Eu acho que, agora sim, dependendo de como consta aí na portaria, né, eu gostaria até do esclarecimento aí dessa portaria em relação a esse ato, senhora presidente. Doutor Biratã, eu estava procurando a portaria exatamente nesse aspecto, mas antes de ir para a portaria, eu estava lendo na questão das atribuições do assessor tributário. Esse parecer, ele é só opinativo, né? Ele não vincula os conselheiros, daí que ele consta nos autos e serve só para orientação e manifestação dentro da sessão. Daí não existir intimação, no caso, das partes desse parecer. Mas vamos colocar em discussão o processo e qualquer coisa a gente pode sobrestar e ver depois. Eu gostaria de conselheiras. Eu vejo assim, que não há necessidade de intimação às partes do parecer. O parecer é dado a opinião e coloca-se dentro do processo. E aí a Procuradoria vai ter acesso quando a Procuradoria a parte tem acesso quando vier os autos. Não vincula conselheiro, o conselheiro pode adotar ou não, é comum aqui não se adotar em parte, ou adotar, ou seja, não existe a figura de intimação às partes. As partes vêm aos autos. É dever das partes acompanhar o processo. Isso no judicial e no administrativo. É dever. Não se abandona processo. Não se abandona processo. Então, eu vejo como uma mera opinião e ali dá um norte para algumas coisas, outros não, pode-se aceitar ou não, é mera opinião, presidente. Eu não vejo necessidade alguma, seja no processo físico, seja no processo virtual, de intimação a nenhuma das partes que operam no processo. Também entendo nesse sentido, conselheiro Leíssa, até mesmo porque quando é divulgado a pauta, sai a divulgação da manifestação de forma resumida, indicando o parecer, e aí, se alguém tiver interesse, pode pedir cópia. E, doutor Biratã, realmente é nesse sentido, de que a Procuradoria se manifesta, a portaria 52, Não, 158. Certo? Presidente, assim, eu vou me curvar aqui à portaria. Agora, sim, uma opinião, eu tenho minhas restrições em relação a essa portaria, uma opinião pessoal minha, tá? Mas, assim, porque eu acho que tem que se dar a maior publicidade possível a todos os atos dentro do processo, inclusive do processo administrativo. Acho que isso é salutar. Mas, assim, como é um ato administrativo, tem uma portaria regulamentando essa situação, então não vejo como algo que possa ser arguído. Seria mais uma questão mais de repensar algumas sistemáticas, algo a ser trabalhado. Mas, assim, diante da portaria, não há essa obrigatoriedade. Está entendendo? Então, essa é a minha manifestação. Sabe? Ok. Então, a gente coloca em discussão o processo.
Presidente, eu verifiquei aí o parecer da assessoria processual tributária e, pelos detalhes contidos na manifestação, me parece que trouxe luzes no sentido de afastar aquela decisão de improcedência proferida em primeira instância. Eu acho que a análise feita pela assessora, detalhadamente, ela traz, nos termos da legislação, como é que deveria ter agido a empresa. E a empresa não fazendo, ou fazendo em parte, para alguma das situações, eu cito principalmente a segunda, em que há efetivamente, realmente, 2 créditos e só há um débito, ou seja, então, haveria necessidade de haver um estorno, né? E de um desses créditos. Não fazendo, remanesce mesmo aquele crédito indevido referente àquela operação de transferência de matéria-prima para mercadoria. Então, assim, presidente, eu acho que a assessoria processual tributária, ela, de forma detalhada, esgotou essa questão. Mas alguém deseja se manifestar? Algum conselheiro? Não havendo interesse, eu pergunto ao relator do processo se ele se encontra apto a votar. Sim, presidente. Sim. Tem alguma preliminar, doutor? Não, que já é reexame, né? Isso. Exame necessário. Mas, em primeira instância, poderia ter alguma preliminar. Na questão do... Só um instante, o doutor Henrique levantou a mão. Presidente, assim, eu gostaria só de tentar aqui pedir um pouquinho mais esclarecimento com relação a esse último item, né? O que teria sido efetivamente assim, entendido pela parecerista no sentido de acatar uma nota e as outras duas não, né? Eu não consegui ver diferença em relação aos documentos que estão aqui. Se vocês pudessem me auxiliar nisso, eu teria alguma posição, doutor Marcos ou doutor Leilson, em relação a isso? Eu até fiz uma relação aqui, mas todas as notas se referem a notas fiscais de venda, né? Na verdade, que eu não adentrei nas notas, né, no arquivo, mas ela cita que a nota 12466, certo? Ela vê a questão da saída, né, da justificativa. E as outras duas não comprova a devolução dessa mercadoria. A 12.370 e a 13.212. Mas são notas de devolução na mesma linha, né, não, doutor Marcos? Assim, porque elas fazem, inclusive, referência às notas fiscais de venda, né? Na parte da observação, né? Sim. Seria o instrumento errado, porque a devolução não teria uma justificativa. Porque eu acho que assim, o critério seria talvez o mesmo, né? Talvez tenha faltado realmente a questão da comprovação, né? Em outras notas de saída. Pelo menos a título de encontrar na documentação do processo. Que é o que ela cita. Eu realmente não estou me sentindo muito confortável, assim, porque eu não estou conseguindo enxergar a diferença dessa nota para as outras, entendeu? Doutora Nayara gostaria de fazer algum comentário? Eu acho, Henrique, que, na verdade, o que ela fez aí foi verificar que tem uma nota de venda e tem uma nota de entrada anulando, que são esses casos aí que ela cita. Mas as outras duas também são assim, Leilson. Mas tem anulando? Não tem. Essa nota de entrada, ela está anulando a nota de venda. Por exemplo, a 12.370, lá na informação complementar, que ela está relacionada nas notas fiscais, ela está anulando a nota fiscal 12.290. A que anulou foi emitida no dia 22/5 e a nota fiscal de emissão de venda normal foi no dia 15/5.
E a 13.212, né, ela foi emitida no dia 22/8 e anulou a operação da 13.206, que foi emitida no dia 20/8. Porque o critério... Mas veja bem, eu não estou vendo, são essas notas fiscais lá dos documentos probatórios. A 12.370 que você acabou de falar, não consta, pelo menos eu olhei, não consta aqui com os documentos probatórios. A 12.370, ela está aqui, sim. Vamos dar uma tá. Estou vendo agora ela aqui. Eu não tinha vindo aqui. Aí, lá na parte da informação complementar, ela faz referência à nota 12.290. É porque eu não tinha visto a 12.370 na hora que eu olhei. Agora eu vi mesmo. Bom, deixa eu ver aqui. Mercadoria devolvida por estar de acordo com o pedido. Aí... Porque, na realidade, ele podia ter voltado até com a mesma nota e cancelado, né? Se aí ele faz alusão a 12.290. E a outra, deixa eu ver qual foi a outra que ela mencionou, que eu realmente eu não vi. 13.212. Eu não tinha visto a 12.370, mas agora, nos documentos, 13.212, vamos lá, na 13.212. Que também está aqui. Pode ter sido o caso de ela não ter visto essas notas fiscais, né? Parecer está aí. 13.212. Aí ela faz menção a 13.206. Ela faz menção a 13.206, emitida em 20 de agosto de 2013. Pronto. E está aqui como entrada. Efetivamente, realmente, agora você trouxe esclarecimentos, né? No sentido... E são os mesmos valores das notas fiscais. Ou seja, os mesmos valores que estão contidos e as mercadorias... É como se estivesse anulando a operação, né? Agora, sim, teoricamente, eu não estou vendo a justificativa para isso, né? Porque teria que apresentar aí a justificativa da empresa em não receber, na realidade, ela estaria... Não, ela começa com mercadoria devolvida, todas elas mercadoria devolvida, por estar em desacordo com o pedido. Então, essa é a justificativa que ela coloca, todas elas. Mercadoria devolvida por estar em desacordo com o pedido. Então, ela lá, a Beraca, ao mesmo tempo que emitiu uma nota de entrada, a saída, ela vem e emite a nota fiscal de entrada, anulando essa operação. As datas dessas notas fiscais de vinculação são muito distantes? São todas, assim, a primeira é no mesmo dia, que é aquela que ela cata, tá certo? A segunda são 7 dias de diferença dentro do mesmo mês, e a terceira são 2 dias de diferença dentro do mesmo mês. Aí intui-se que a empresa teve posse na mercadoria, a partir do momento que tem a posse na mercadoria, ela tem que emitir uma nota fiscal em devolução. Era para ser a destinatária ter emitido essa nota fiscal, já que há um espaço temporal entre uma operação e outra. Quando a operação de saída chega lá no contribuinte, o contribuinte verifica que não bate, sei lá, quantidade, não bate a mercadoria, não bate valor, não bate preço, etc., etc., e aí ele devolve, essa mercadoria pode ser devolvida com a mesma nota fiscal da emitente, né? Dando a entender que a empresa não teve posse, adentrou com essas mercadorias nos seus estoques, etc. Quando passa um interregno, um espaço temporal, aí já muda a situação. A empresa teve posse, recebeu a destinatária, verificou que não estava ok. Então, assim, o que é que eu acho nessas duas operações que foram citadas aí, que a assessora opinou no sentido de que não haver comprovação? Se nessa primeira operação em que ela citou que houve a comprovação da devolução, é no sentido de ter alguma declaração do destinatário de que aquelas operações efetivamente não ocorreram. Tá? Porque também não pode ficar o bel prazer da empresa emitente emitir nota depois cancelando a operação. Está entendendo?
Por isso que a legislação determina um procedimento. Quando você vai, volta a dizer, vai, chega lá e não é recebida a mercadoria, volta para a mesma nota fiscal do emitente. Quando é recebida a mercadoria e depois verifica que há inconsistências no pedido, aí sim o contribuinte destinatário emite uma nota fiscal de devolução, fazendo alusão à nota emitida e dizendo por que aquela mercadoria não foi recebida, né? Então, assim, eu acho assim que talvez seja no sentido de se tenha, nessas que foram comprovadas, segundo a assessora parlamentar, alguma manifestação do destinatário nesse sentido, porque não me parece, ela não diz também qual foi o motivo, né, de por que a primeira foi comprovada a devolução e a segunda não foi comprovada. Volto a dizer, pode ter sido como eu fiz. Eu passei aqui e não percebi essas notas fiscais. São 8 ou 9 notas fiscais, realmente não percebi essas notas fiscais. Daí eu achar que estava correto o entendimento dela aqui. Então, nesse sentido... Rafael pediu a palavra. Será que tem alguma coisa para acrescentar? Pode ajudar o doutor Leilson? Eu gostaria de pedir vista nesse caso, porque até para analisar melhor essa questão dessa procedimentalização de justificativa para devolução, citada pelo conselheiro. É isso. Tá certo. Então, vista concedida ao doutor Rafael. Certo? Assim, eu sei que o doutor Rafael já pediu visto, mas só assim, eu acho que talvez pode ter sido uma equipe também, porque assim, o raciocínio aqui é de que não tinha outra nota para anular. Assim, dá a entender que ela, em 2 notas, ela não encontrou as outras que anulariam a operação. E talvez tenha passado desapercebido essas 2 notas que o doutor Henrique verificou. Talvez tenha sido isso. Aí realmente fica a dúvida, né? A advogada tinha levantado a mão, não sei se ela quer falar ainda. Não, eu não tinha visto. Doutora Nayara? Oi, obrigada. Eu queria, na verdade, eu ia por esse raciocínio, pedir o número das notas para procurar na documentação. Eu tinha certeza que estava tudo respaldado, uma nota anulando, assim, cancelando a outra, né? Doutora Nayara, a gente vai enviar esse parecer para o e-mail da senhora e a senhora verificar isso e trazer em sessão, quando o processo for colocado em pauta. Ótimo, agradeço. Tá certo? Doutor Rafael, assim, só uma sugestão aqui para a doutora Nayara também, é que, como teve essa oportunidade aí para o doutor Rafael sobrestar o processo para analisar melhor, talvez fosse interessante se a senhora tivesse uma declaração da própria empresa, né, dizendo que não recebeu essas mercadorias, né, porque aí assim, a gente teria um convencimento maior com relação a essa anulação das operações, né, de venda, né, efetivamente que aconteceram, mas que deveriam ter aí uma declaração das empresas adquirentes que a mercadoria não estava em conformidade para que ela pudesse não receber e justificar a emissão da nota fiscal de entrada, né? Correto. E também, ou então, no próprio sistema, aquela manifestação do destinatário também é válida, né? E esse cuidado é importante, porque nós já tivemos uma situação aqui de crédito indevido, porque o emitente emitiu a nota fiscal, o contribuinte se creditou, e aí o emitente foi e anulou a operação. E aí essa nota fiscal de entrada só é escriturada lá no emitente. O destinatário nem sabe que existe essa operação. Aí o que acontece? Aí quando a gente verificou que aquela operação tinha sido anulada, glosou o crédito, mas a empresa, olha, mas eu comprei, eu recebi, está aqui o destaque na recepção do documento, eu recebi. Então, me compete se a empresa lá, a emitente, anulou essa operação e tal. Então, até em função daquilo que eu falei, é necessário uma declaração nesse sentido. Então, assim, ficou concedido vistas ao doutor Rafael, ele fará essas observações. Né? Se as operações fossem interestaduais, também tinha um fator a favor, não era, doutor Rafael? Que seria o CITRAN, poderia olhar, mas as operações internas fica mais difícil. Isso. Pois não, doutora Nayara. Só
um esclarecimento, porque possivelmente essas declarações não devem existir. E aí eu posso sim pedir à empresa, né, que providencie, mas elas viram com data de hoje, ainda se referindo a fato pretérito. Isso não é Tudo bem. problema, né? Ok. Aí, a partir do recebimento doutora Lúcia queria falar, não, doutora Lúcia? Do parecer, eu consigo verificar as notas. Não, só um pequeno questionamento, já que o conselheiro pediu vista. Se for observado pela parecerista alguma manifestação do destinatário dentro da nota fiscal, algum evento de operação que ocorreu, que estabilizar a conta, que não se concretizou, seria interessante, porque aí fecharia a questão. Se for observado, eu não vi no parecer se ela observou isso. Na verdade, doutora Lúcia, essas questões das manifestações na nota fiscal eletrônica, eu acho que ela passou a ser mais recente, eu acho que 2015, 2016, aí é 2012, 2013, com certeza não vai ter manifestação. Não, o senhor tem razão. Né? Manifestação nesse sentido. Foi bem anterior. Então, concedidas as vistas, o doutor Rafael fará essas observações para trazer em sessão. E agora anuncio o último processo da pauta, o processo de número 1902/2018, auto de infração 2017-22766, recorrente Sabará Químicos e Ingredientes Sociedade Anônima, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Relator, o conselheiro Henrique José Leal Gereissati. Continua presente para apresentação de sustentação oral a doutora Nayara. Doutor Biratã também continua presente com a gente. Com a palavra, doutor Henrique. Bom dia, senhora presidente. Gostaria de renovar aqui os cumprimentos a todos os presentes, conselheiros, doutora Silvana, doutor Biratã e doutora Nayara. Presente processo trata da acusação de lançamento indevido de crédito ICMS, aproveitado na escrituração fiscal digital da empresa. Segundo o relato do auto de infração, a empresa adquiriu no exercício de 2013 mercadorias para seu uso e consumo, mas escrituradas indevidamente no CFOP 2101, compras para industrialização, tendo aproveitado o crédito ICMS em desacordo com a legislação tributária, ao infringir os artigos 65, inciso 2 e 66 do decreto 24569/97, no valor total de R$ 10.645,12, valor de ICMS, sendo aplicada a penalidade incerta no artigo 123, inciso 2A da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003, resultando em multa de igual valor. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente a nulidade do auto de infração por ausência de motivação, pois em nenhum momento fora demonstrado que a destinação das mercadorias seria para uso e consumo, ocasionando cesseamento ao direito de defesa por ausência de clareza na acusação. No mérito, afirma que as mercadorias adquiridas destinavam-se ao processo industrial da empresa, sendo, portanto, improcedente a acusação, solicitando ainda prova pericial, apresentando quesitos a serem respondidos e indicando assistente técnico. Por fim, questiona o caráter confiscatório da multa, entendendo ser esta excessiva. O julgador de primeira instância afasta a nulidade suscitada quanto ao cesseamento de defesa, por entender que a atuação está clara e permitir o pleno exercício constitucional ao direito de defesa. No mérito, decide pela procedência do auto de infração por entender que os produtos adquiridos seriam bens de uso e consumo, refutando os argumentos trazidos pela defesa. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde ratifica e reforça todos os pedidos suscitados na instância singular, requerendo ainda a nulidade do julgamento de primeira instância face à não apreciação do pedido de perícia expressamente realizado pela recorrente em sua impugnação, acarretando cesseamento ao direito de defesa. O parecer da assessoria processual tributária sugere a nulidade do julgamento de primeira instância,
com consequente retorno dos autos para novo julgamento, por entender que o julgador singular não apreciou o pedido de perícia formulado pela impugnante, restando demonstrado o cessamento ao direito de defesa. Seria esse o breve relato, senhora presidente, e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada, doutor Henrique. Com a palavra, o doutor Biratã. Senhora presidente, bem objetivamente, a parte fez um pedido de perícia, e inclusive aqui foi um capítulo aqui, o item só para isso, né? O item 5 da sua impugnação, onde ela diz assim, depois de todo o arrazoado, né, dizendo que se tratava de fazer parte da produção e tudo mais, os produtos que foram entendidos como de uso e consumo, é o seguinte: feitos os esclarecimentos, tendo em vista que a constatação definitiva e cabal da improcedência da autuação depende, no entender da impugnante, de prova pericial, e considerando que a diligência fiscal era requerida em contrafundamento legal nos dispositivos tais e tais, a impugnante apresenta os quesitos a serem respondidos pelo senhor perito. Então, um deles, a impugnante poderia manter o seu processo industrial sem os bens adquiridos, tratados pela fiscalização como de uso e consumo? Uma pergunta essencial para o deslinde aqui da questão. Aí continua, se a resposta que anterior for negativa, aí prossegue nos outros pedidos subsequentes. O que eu quero deixar bem claro é que, assim, que houve pedido de perícia e não houve uma linha sequer sobre o pedido realizado pela parte nesse tocante. A gente sabe que o julgador ele pode rejeitar, né, não é obrigado a aceitar, mas a sua rejeição tem que vir devidamente fundamentada, explicitado por quê, né? E não consta qualquer linha acerca desse pedido. E, então, assim, em linhas gerais, justamente por ausência de fundamentação em relação ao pedido da parte de perícia, onde ela entende que é essencial para o deslinde da presente querela a realização dessa perícia, e nós concordamos aqui inteiramente com a manifestação da assessoria, no sentido de que essa decisão deve ser anulada e retornada para que o julgador se manifeste sobre esse pedido. São essas considerações, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Biratã. Com a palavra, a doutora Nayara. Então, sobre o caso, a Sabará, ela é uma empresa que industrializa e comercializa cloro, basicamente cloro, né, entre outros gases. E todos os produtos que foram desconsiderados pelo fiscal como itens para industrialização, basicamente são válvulas, mantas de vidro, alguns EPIs, na verdade, muitos EPIs, né, botas específicas, luvas, máscaras específicas. Então, apesar da gente agora no recurso ter apresentado um laudo elaborado pela própria empresa, discriminando a utilização de cada um desses itens, com uma prova pericial a gente conseguiria esclarecer isso de imediato. Então, há essa nulidade, né, já que a decisão de primeira instância não sequer analisou o nosso pedido de perícia, além de uma nulidade do próprio auto de infração arguída, que diz respeito à nulidade do auto em razão da ausência de motivação pelo qual o CFOP indicado nas notas fiscais ele foi desconsiderado pelo fiscal. Tá? É basicamente isso, porque o mérito se confunde um pouco com esse pedido de perícia, porque só a partir dele é que a gente vai conseguir, caso seja ignorada a documentação que a gente juntou, comprovar que todos esses produtos são usados na industrialização, para industrialização e para garantir a segurança do produto. É isso a gente pede pela improcedência do auto de infração. E, nesse caso, pelo acolhimento da preliminar de nulidade. Obrigada, doutora Nayara. E o processo encontra-se em discussão. Presidente, só assim, uma observação. Pois aqui, não. E aqui corroborando com o que o doutor Biratã falou, né?
no processo a gente efetivamente vê que o julgador, ele realmente não teceu nenhum comentário sobre o pedido de perícia, e talvez até porque esse pedido não estivesse digamos assim, no pedido final da peça, né? No momento que ela terminou a peça de impugnação, ao relacionar os pedidos, no final ela não lançou esse pedido de perícia nas considerações finais, mas ele estava bem claro no corpo da peça como um todo, né? Então, talvez por isso o julgador não tenha adentrado nesse assunto. Mas até para evitar aqui a supressão de instâncias, né, em função de redução de multa, em função até da análise desse laudo pericial que foi colocado, eu entendo já, antecipando meu voto aqui, concordar com o parecer e com a manifestação do nobre procurador aqui no sentido de anular o julgamento de primeira instância e retornar o processo para novo julgamento. Seria, assim, tentando dar mais objetividade aqui à discussão. Doutor Leilson, com a palavra. Obrigada, doutor Henrique. Presidente, eu estava lendo a peça do julgamento de primeira instância e, como foi dito aqui, a questão da perícia, ela se confunde um pouco com o mérito efetivamente, né? Embora que o julgador efetivamente não tenha se manifestado sobre pedido de perícia, mas o fundamento para o pedido de perícia, ele se manifesta. Ele diz lá na sua decisão o seguinte: analisando os produtos que embasam a acusação, analisando a natureza, aplicação, característica desses itens, podemos verificar que, de fato, são bens e produtos consumidos no processo produtivo da impugnante. E, sendo assim, para fim de compensação do ICMS devido, o contribuinte não detém o direito deste crédito tributário conforme vedação legal no artigo 65.2 do Decreto 24.569/97. Eu creio que deva voltar sim, mas não pelo fundamento que foi dito aqui anteriormente. É que o julgador de primeira instância se equivocou. Ele diz que são bens consumidos no processo improdutivo. Bom, se são bens consumidos no processo improdutivo, a empresa tem direito ao crédito. Ele mesmo fala assim, sendo assim, para fim de compensação do ICMS devido, aí bota, o contribuinte não detém o direito deste crédito tributário de ICMS. Pelo contrário, ele tem direito ao crédito. Não teria se fosse bem de uso e consumo. Então, eu entendo que ou ele se equivocou, era para ele ter dito aqui que, na verdade, a característica dos produtos são de bens de uso e consumo, e aí o contribuinte não tem direito ao crédito de ICMS, porque está lá a vedação legal 65/2002, ou o contribuinte tem direito ao crédito por se tratar de bens de produtos consumidos no processo produtivo. Então, veja, eu creio que o fundamento para o retorno da decisão para a primeira instância é que há uma contradição na decisão do julgamento singular. Não o fato do pedido de perícia. O pedido de perícia, ele afasta, ele poderia ter afastado com base nisso, se ele assim o dissesse, analisando os produtos que embasam a acusação, natureza, etc., etc., verifico que esses produtos não são consumidos no processo produtivo, e aí sim, caracterizando o processo para uso e consumo, etc., etc. Mas o que houve aqui foi contradição na sua decisão. Então, por essa contradição, presidente, é que eu entendo que deva voltar esse julgamento à primeira instância para que essa decisão seja anulada, porque ela não está suficiente fundamentada. Não pelo fato de ter sido pedido perícia, porque ele se manifesta, volta a dizer, a perícia vai adentrar a questão de mérito. Ele se manifesta a questão de mérito, diz que analisou os produtos, que leu qual a natureza deles, etc., etc. Então, me parece que o fundamento que nós devemos aqui trazer é a contradição entre a conclusão que ele chegou para dizer que esses produtos são consumidos no processo improdutivo e dizer que não tem direito ao crédito tributário de ICMS, com base na vedação legal do artigo 65.2 do Decreto 24.569, que é o que trata justamente do mercadorias de bens e uso e consumo.
Então, nesse sentido é que eu acho que deva ser anulada a decisão de primeira instância, porque ela não está suficientemente fundamentada, mas por esse aspecto, não pelo fato dele não ter abordado na questão da perícia, porque a questão da perícia ele o faz aqui quando vai na questão de mérito. Afasta indiretamente a perícia quando faz na questão de mérito. São essas as minhas considerações, presidente. Houve aqui um equívoco na fundamentação. Não se sabe se ele quis dizer que a empresa tem direito a crédito, por se tratar de bens produzidos, consumidos no processo industrial, ou se trata de bens de consumo, uso e consumo, e não tem direito a crédito. Então, a deficiência de fundamentação, o equívoco aqui, faz com que essa decisão de primeira instância seja anulada. Obrigada, doutor Leilson. O doutor Wander deseja se manifestar. Obrigado, senhora presidente. Seguindo nessa linha de raciocínio do conselheiro Leilson, a gente estaria diante aí, então, era daquela, vou dizer entre aspas, famosa sentença suicida, né, em que ela é contraditória em si mesma. Todos nós já ouvimos falar dessa expressão, né, e é o que se mostra nessa decisão de primeira instância. Infelizmente, essa contradição dentro dela, né? Era isso, senhora presidente. Obrigada, doutor Wander. Mais alguém? Doutor Biratã gostaria de se manifestar. Não, presidente, também eu incluiria essa colocação do doutor Leilson também, mas isso não, ao meu ver, também outra falha foi, assim, porque aí a gente tem que fazer um esforço muito grande aí para poder chegar a esse entendimento que o julgador rejeitou a perícia. Eu acho que, por mais breve que ele fosse, ele deveria sim ter se manifestado, ainda que em poucas palavras, justificando por que não aceita o pedido de perícia. Mas é só essa observação, senhor presidente. Mas, assim, só acrescentando mais essa nulidade aí. Seriam dois motivos, na verdade. Ou seja, a decisão, de qualquer forma, seria nula. E aí você pode colocar os diversos motivos aí, né? Eu colocaria esses dois. Eu não excluiria um nem outro. Era só isso, presidente. Obrigada, doutor Biratã. Alguém mais deseja se manifestar? Não? Então, passamos à apuração dos votos. Doutor Henrique, como é que se manifesta? Presidente, eu voto por receber o recurso ordinário, né? Aqui no sentido de anular a decisão de primeira instância, e aqui eu gostaria de corroborar com a posição do doutor Biratã, né, que entendendo aqui que faltou efetivamente a manifestação expressa sobre o pedido de perícia, né, mas entendo também que assiste razão ao doutor Leilson no sentido de que a decisão está contraditória. Então, por esses dois motivos, eu voto por tornando o processo para novo julgamento. Obrigada, doutor Henrique. Doutora Lúcia. Voto por relator, senhora. Obrigada. Doutor Leilson. Relator, presidente. Obrigada. Doutor Wander. Com o relator, senhora presidente. Doutor Marcos, nos escuta? Sim, presidente. Eu estou sem um vídeo devido à conexão. Certo. Com o relator. Obrigada, doutor Marcos. E doutor Rafael. Com o relator, senhora presidente. Então, anuncio a decisão da segunda Câmara. A segunda Câmara do Conselho de Recurso Tributário, por unanimidade de votos, conhece do recurso ordinário dar-lhe provimento no sentido de anular a decisão de primeira instância por falta de apreciação do pedido de perícia e por falta de erro na fundamentação ou fundamentação contraditória da decisão de primeira instância, nos termos do parecer e da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É esta a decisão do processo. E aí, informo que nós
Cumprimos a pauta, os 4 processos foram julgados. Agradeço a presença da doutora Nayara e informo ela que o parecer vai para o e-mail dela, para que ela possa subsidiar o doutor Rafael no pedido de vistas, certo? E assuntos gerais, alguém tem alguma coisa? Licença, eu gostaria só de agradecer e pedir licença para sair. Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia, doutora Nayara. Tchau, E até a tchau. próxima. Até, obrigada. Fico esperando o parecer, então. Certo. Senhora presidente? A senhora poderia só depois mandar o e-mail, ou a Silvana deve ter? Já tem? Eu tenho, sim. Eu tenho o contato da Silvana, falo com ela. Tá, ok. Obrigada. Ok, tchau, tchau. Licença, gente. Bom dia. Pois não. Um bom Senhora dia. presidente? Pois não, doutor Wander. Gostaria só de confirmar se houve mudança na pauta de amanhã e de quinta. Amanhã nós não teremos sessão, certo? Foi cancelada na totalidade. Certo? E agora nós vamos ter a sessão no dia 18 de março, quinta-feira, com os processos Mercantil Samuel Shoa. Os relatores serão o doutor Leilson, doutor Felipe, eu, doutor Alexandre, doutor Marcos Mota e doutor Henrique José Leal Gereissati. Esses processos, todos eles têm um julgamento de nulidade, um parecer pela nulidade, mas era bom observar que depois da emissão do parecer, tem uma ciência ao contribuinte de uns documentos com rastreamento do correio. Então, é bom dar uma olhada nessa documentação que está dentro do processo, bem direitinho. Silvana, poderia parar de gravar, que aí a gente encerra e vai